Olá, pessoal. Estamos iniciando a apresentação do nosso trabalho. Somos eu, Maxiano, Cleiton e Milton. Estamos sendo acompanhados pelo professor Fred Henrique Gonzalez. O nosso tema principal é alimentação saudável. Podemos passar adiante. Os nossos colegas vão falar um pouco sobre a contextualização global, local e institucional, a qual o nosso trabalho irá abordar. No começo do ano, olá a todos, né? Eu sou Milton. No começo do ano, um vírus contaminou o mundo inteiro e a Covid-19 se alastrou numa velocidade tremenda, né? Levando muitas pessoas ao óbito e repercutindo seriamente na vida cotidiana de todo mundo, né? A forma como as pessoas passaram a comprar mudou, deixaram de ir na loja, passou-se a usar a internet. O trabalho também teve mudanças, né, para evitar aglomerações. As pessoas, no lugar de ir até o trabalho, quem tinha essa opção passou a trabalhar em casa. Com relação à educação, não foi diferente, né? O baque foi grande, algumas escolas, instituições de ensino de todos os níveis paralisaram suas atividades para amenizar um pouco que seja o contágio do Covid, e o retorno se deu também através da internet, né? Então a gente vê que nesse momento de pandemia, a internet vem desempenhando um papel importantíssimo, né? Através dela que as coisas estão acontecendo, os trabalhos, as funções profissionais estão sendo exercidas e também a parte educacional, né? Boa parte das instituições de ensino superior, ensino médio, fundamental 1 e 2, quer dizer, fundamental e anos iniciais e anos finais, estão passando por esse processo, né? Então, essa repercussão da forma como a sala de aula se comporta, né? Ou seja, a sala de aula passou a ser uma tela de computador, né? Então, não foi diferente na UFRN, né? Localmente, o governo decretou alguns dias de lockdown e a UFRN paralisou suas atividades. O Cleiton vai complementar um pouco mais agora. Só reforçando o que o Beto falou, que esse ano de 2020 foi um pouco atípico, né, totalmente diferente. Então, toda aquela rotina que a gente tinha foi quebrada, né? Foi totalmente quebrada essa rotina de escola, de trabalho. Fez com que a gente pensasse a nossa forma de assistir aula, nossa forma de trabalhar, né? E, inclusive, isso gerou muito impacto, tanto economicamente como a vida acadêmica escolar, né? Tanto para o professor como para o aluno. Os professores tiveram que se adaptar, né? Os alunos também tiveram que se adaptar, as escolas também, muitas escolas ficaram fechadas por esse período, né? A UFRN suspendeu suas aulas, né? E a disciplina de estágio, que a gente está fazendo agora nesse semestre 2020.6, né? Que era o semestre 2020.1, né? Virou 2020.6, teve essa preocupação, né, de como trabalhar essa parte do estágio nesse momento de pandemia, né? Essa preocupação, com essa preocupação e com nossas ideias e com a ideia do professor, né, do professor Fred, surgiu essa ideia de trabalhar com um projeto, né? E foi o que a gente vai mostrar agora durante o decorrer desse trabalho, no decorrer. E o nosso tema aqui, como o Max falou, foi a alimentação saudável, né? É um tema bem atual, antes e hoje, e vai ser atual sempre, né? Então, vamos seguindo adiante aí para a gente ver como foi idealizado o nosso projeto. Aí, antes de continuar o projeto, antes de falar do projeto em si, a gente vai falar um pouco das metodologias ativas, né?
é justamente a ideia que o professor propôs, né, para a gente trabalhar em cima do nosso projeto, né, em cima dessa metodologia, né, que é justamente fazer com que o aluno seja o responsável pelo processo de aprendizagem, né? E o objetivo dele é justamente fazer com que ele seja, né, mais participativo, né, que ele seja mais ativo, né? E vários modelos de tecnologias ativas. A gente colocou aqui alguns exemplos, né, que é a aprendizagem baseada em projetos, aprendizagem baseada em problemas, gamificação, a sala de aula invertida e a aprendizagem reticulada. Então, entre esses aqui tem outros também, que são considerados metodologias ativas, e desse daí a gente escolheu um, né, que a gente vai ver adiante, é a nossa proposta. Tem como voltar um pouquinho, Cleiton? Só para dar uma reforçada, né? E que nessas metodologias ativas, o aluno ele é autor do próprio conhecimento, né? O professor vai fazendo uma espécie de tutoria, né, criando situações para que o aluno desenvolva a curiosidade e ele mesmo atue no sentido de buscar informação, né? Claro, tudo acompanhado pelo professor. E o desenvolvimento, a utilização desse conhecimento que ele vai construindo, né, vai sendo elaborado através de diferentes meios. Por exemplo, a aprendizagem baseada em projetos é uma delas, a sala invertida é outro tipo também, né? Mas o objetivo fundamental é esse, que o aluno ele desenvolva habilidades e capacidades com um auxílio ali, uma ajuda, uma mãozinha do professor, né? Pode ser. A gente percebe que o aprendizado, esse aprendizado autônomo, ele nos proporciona um desenvolvimento para a vida, não só para a sala de aula, né? A gente vê que numa sociedade onde muita gente não tem essa capacidade de resolver seus próprios problemas, as famílias muitas vezes sofrem com isso. Então, a gente preparar um aluno em sala de aula também para ele superar os seus problemas no cotidiano. E esse novo slide, ele vem trazendo as porcentagens de aprendizado utilizando métodos, né? O método de pirâmide de aprendizagem de William Glasser. É muito interessante também. Pode falar um pouco aí. Em cima disso, né, que o nosso projeto vai ser baseado, né, em cima desses 95%, desses 80%, desses 70%. Né. E justamente que a metodologia ativa, ela foca mais, né, no conversar, no escrever, no explicar, né. A gente, segundo essa pirâmide aí, 95% a gente aprende ensinando, né. Então, e dá para comparar, não comparar, mas comparar mesmo, né? Com a forma de ensino tradicional, que ela vai privilegiar ali o topo da pirâmide. Basicamente, o que o ensino tradicional faz é trabalhar em cima ali da visão, né? Da observação, o escutar, o ler e o escrever, né? Deixa toda essa grandeza da base até o médio topo aí da pirâmide fica do lado de fora. E são justamente esses elementos aí que são importantes para que o aluno saia da sala de aula e com aquele conhecimento que ele construiu ali e aplique no seu dia a dia, né? Na sua casa, na sua rua, na sua comunidade. E aí vem aquela questão do aluno realmente exercer a sua cidadania, né? Dele ter uma escola que prepare ele para o exercício da cidadania, que ele saiba resolver seus problemas pessoais e também atuar no mundo que o cerca, né? Nessa comunidade, na sociedade, né? Contribuindo com o que ele sabe. E a escola tem esse papel, e essas metodologias ativas
elas focam muito nesses... Olha, chega aqui 70, 80, não. É muita coisa que era deixada de lado antigamente e que hoje é abraçada, né, pela educação. Exatamente. E resumindo no que Milton falou e o que Marcos falou, né, e a nossa proposta escolhida foi justamente essa da baseada em projetos, né, que é focada na construção de um conhecimento por intermédio de um trabalho longo e contínuo de estudo, né, cujo propósito é atender uma indagação, a um desafio ou a um problema, né. Então, a gente escolheu essa aprendizagem baseada em projetos, né, que foi uma indicação do professor também, né, que achou interessante, e a gente achou interessante também. E o nosso trabalho vai ser baseado nessa metodologia ativa. Milton, quer falar alguma coisa sobre isso? Sim. Só um pouquinho, detalhar um pouco mais o que você já falou muito bem, mas é que a aprendizagem baseada em projetos, ela tem uma espécie de passo a passo, um caminhar, né? Ela inicia com a sugestão de um problema, o professor, então, ele vai trazer para a sala um problema, preferencialmente um problema que esteja presente no cotidiano do aluno, né, daquela comunidade, para causar nele uma motivação a mais, até para facilitar a questão do conhecimento, da construção do conhecimento. Então, os alunos, a partir disso, eles vão investigar as causas desse problema, vão elaborar algumas hipóteses, né? Tal coisa acontece por causa disso aqui, né? Então, se a gente quer evitar isso aqui, a gente tem que agir nesse sentido, ou se a gente quer favorecer essa conduta, essa ação, esse fenômeno, a gente tem que agir daquela outra forma. Então, os alunos vão elaborar hipóteses, né? Eles vão superar desafios no desenvolvimento do projeto, que as dificuldades vão surgindo, né? E para esse desenvolvimento, o professor tem que ter um plano muito bem elaborado, né? Por mais que o papel dele seja um pouco menos ativo do que da forma tradicional de ensino, a parte de planejamento é muito maior, né? Essa questão de trabalhar a motivação dos alunos, né? De propor um problema adequado para a realidade daquele aluno de forma que seja útil, né? Então, isso é bem interessante. E para reforçar o que você já falou, né, que a gente... E a BNCC, ela traz isso, né, de fazer com que o professor, ele trabalhe de acordo com o contexto cultural do local, né, cultural, escolar, né, ver o que está acontecendo naquele momento, naquele ambiente, né. Então, é um desafio a mais para o professor, né, porque nem todo projeto vai ser... Não é só porque eu vou aplicar um projeto em determinada escola e vai dar certo em outra, né, porque são totalmente situações diferentes, né. Então, é um desafio a mais, né, de orientar esse passo a passo, né, de como fazer, né. Então, vamos seguindo adiante, né? Sim, sim. Aí está nosso público-alvo, né? E por mais que o público-alvo escolhido nosso seja o 6º ano do ensino fundamental, né? Se a gente observar com o decorrer da apresentação, a gente vai perceber que pode ser aplicado em qualquer série do ensino fundamental, até do ensino médio pode ser aplicado, né? Então, porém, a gente escolheu alunos do 5º ano, que são alunos que estão em transição, né, do 5º ano para o 6º ano, então a gente escolheu seguir essa série aí, né? Então, tem algumas habilidades, né, que a gente quer alcançar com o projeto, né, os objetos de conhecimento, as unidades temáticas que a gente vai trabalhar, que é
probabilidade e estatística. E a gente vai focar muito nessas duas habilidades aí, né? F06MA32 e a F06MA33. Porém, eu vou reforçar o que eu falei antes, que por mais que seja do sexto ano do ensino fundamental, ele pode ser aplicado facilmente em outras séries. Milton, Max, quer falar alguma coisa sobre isso aqui? Eu queria só chamar a atenção para essa questão dessa amplitude, né, desse trabalho, esse projeto poder ser usado tanto no sexto ano do ensino fundamental, anos finais, como em outros, né, até no ensino médio, porque o tema matemático ele está atrelado, ou está disfarçado, ele está ali revestido de um tema que é bem atraente, essa questão da alimentação, e que é um tema bem importante também, né? É bem interessante essa questão de como a alimentação interfere na saúde, influencia tanto positiva como negativamente. Então é um tema bem legal. E é interessante porque a gente acha que não tem matemática nessa área, né? Puxa, isso. E que o interessante dessas metodologias ativas, que eu acho, é um pouco disso, né? Ela camufla a matemática em outras coisas. Que naturalmente tem matemática naquilo, mas que a forma como a educação acontecia é insistir em separar, né? Não, matemática é isso aqui que está no livro, no quadro, no caderno, e ponto. E não, a matemática está em tudo, né? Tem um contexto, um exemplo grande desse trabalho. E o interessante também, né, é que esse aluno do sexto ano, ele está vindo de um quinto ano que ele só tinha um professor, né? E no sexto ano ele começa a ter vários professores. Porém, com essa proposta que nós trazemos, a gente consegue reunir um professor de biologia, um professor de geografia, como de matemática, voltado para esse projeto, né? Quando mais na frente, a gente vai abordar isso. Então, é muito importante que, mesmo ele sabendo que ele terá professores diferentes para várias disciplinas, há temas, há conteúdos que conseguem reunir vários professores de disciplinas diferentes. Exatamente. Vamos seguir. Tem aqui os nossos dados do projeto, né? Assim, é um resumo bem geral. Escolheu como nome alimentação saudável, né? Colocou aqui matemática e bem da saúde, só para a gente reforçar mais, né? E a nossa preocupação é justamente essa: o que podemos fazer para melhorar a nossa alimentação, né? E essa duração do projeto vai ser durante 10 aulas, né? E cada atividade tem um determinado número de aulas, que a gente vai detalhar mais nos slides para frente, né? Posteriores. E como o Max falou, né? Que esse projeto aí, ele envolve muitas disciplinas, né? Geografia, matemática, biologia, educação física, química. Então, até a física também, se você olhar direitinho, você consegue observar. Então, a gente tem essa relação com outras disciplinas, né? Então, vamos detalhar. Que é algo que a BNCC traz, né? A interdisciplinaridade, trabalhar ali a matemática, não só as exatas com as exatas, mas principalmente as exatas com as humanas, com todo o conjunto de conhecimento que compõe a educação, né? Não só no sexto ano, mas em todos os níveis de educação. É bem interessante, porque de fato na vida real as coisas não estão separadinhas assim em blocos, né? Só biologia, só matemática. Acontece tudo que meio que ao mesmo tempo. Tem um contexto, né? Tem. Pronto, aqui é a atividade 1, eu vou falar da atividade 1, Milton, Max fala da atividade 2 e outro fala da atividade 3. Certo. Eu falando aqui da atividade 1, né, que é o passo inicial do nosso projeto, né, que é onde os alunos vão fazer uma pesquisa, né, sobre o que é uma alimentação considerada saudável, né,
E ele vai fazer um levantamento sobre os alimentos mais consumidos em sua residência, né? E vai apresentar um material visual, né? Vai ser dependendo de cada aluno a forma que vai fazer isso, né? A gente só vai querer que ele compare, né, essa alimentação saudável com uma alimentação que tá ocorrendo em sua casa, né? Para ele ter noção do que é alimentação saudável, do que é alimentação em sua casa. Só para ele ter um certo direcionamento para as atividades posteriores, né? Então, essa atividade inicial vai ser só para levantar essa questão, né, para ele poder ter uma noção dessa alimentação saudável, né? Aí temos a atividade 2, né, e Milton vai falar aí. Opa! Então, a atividade 2, com os dados obtidos na atividade 1, os alunos devem pesquisar especificamente as consequências de uma má alimentação, sobre o significado da pirâmide alimentar, sobre o IMC, que é o Índice de Massa Corporal, e fazer uma breve apresentação através da construção de planilhas, gráficos, sobre informações pesquisadas e relacionar estas pesquisas com o tema proposto. Para essa atividade, a duração é de 4 aulas. Veja só, a primeira atividade, o aluno ele vai pensar sobre alimentação, né? Algo novo vai surgir. Existe a alimentação saudável, a alimentação não saudável, né? Ele vai pensar sobre isso. Logo em seguida, ele vai ver aqui, por exemplo, essa pirâmide alimentar, né? É bem interessante que ela trabalha aqui alguns grupos alimentares e tem matemática nisso tudo, né? Desde não só no cálculo do IMC, que é o Índice de Massa Corporal, que o aluno vai precisar, por exemplo, saber a altura e o peso de cada pessoa, para poder, através de um cálculozinho, que é o peso dividido pela altura ao quadrado, ele vai ter esse índice aí, confere o resultado numa tabela, ele vai elaborar gráficos, né? Ou seja, ele vai captar a informação, refletir sobre ela na primeira atividade, e nessa segunda ele começa a trabalhar os dados, né? Os dados começam a ser trabalhados e a ser mostrados, né? Como? Através de gráficos, planilhas, né? Então, nisso tudo há que existir um envolvimento muito bom do aluno, né? E o professor mais ainda, sugerindo coisas, fontes de pesquisas, lugares onde eles podem obter informação, pode auxiliar também quando o aluno vem com alguma dúvida sobre como utilizar aquela informação no trabalho, né? Como incorporar aquilo no projeto, né? Tem alunos com vários níveis de dificuldades e para alguns pode parecer muito fácil, para a grande maioria não é, né? Então, tem agora a terceira atividade que o Max vai falar aí. Bom, pessoal, essa terceira atividade é quando o aluno ele já aprender sobre a questão da alimentação saudável, da questão do IMC, da questão da caloria que tem cada alimento. Então, ele já vai estar sendo detentor desse conhecimento. E o que ele vai fazer agora? Ele vai desenvolver projetos que possivelmente um dia ele possa usar na sociedade, porque nós estamos formando cidadãos. E a gente pode até dar uma ideia aqui de projeto. Digamos que um grupo de alunos desenvolva um restaurante em sala de aula, onde o cardápio terá as calorias à frente de cada alimento, de cada composição de prato, e a pessoa que queira ganhar uma massa corporal, ele vai querer um alimento que seja voltado com mais calorias, e uma pessoa que queira perder massa corporal, ficar mais magro, ele vai optar por um alimento com menos caloria. Então, ele vai visualizar não só o alimento, mas a caloria que está à frente.
E quem sabe isso um dia pode ser aplicado num restaurante mesmo, né? Então, esse aluno, ele pode levar para dentro de casa um projeto que a mãe e o pai, quando for ao supermercado, ele possa escolher o alimento não só baseado em preços, mas baseado no que o alimento tem, de menos sal ou de mais sal ou açúcar, né? Que são tipos de composições que vêm no alimento que trazem males ao ser humano. Então, ele vai orientar seus pais, ele vai a um restaurante, ele vai saber melhor escolher os seus alimentos. Quem sabe mesmo, esse projeto que foi citado agora há pouco, um dia pode fazer parte da vida dessa pessoa, ele sendo um empreendedor, dono de um restaurante. Além de despertar nesses alunos um interesse por uma profissão que pode ser um chefe de cozinha, né? E esse chefe de cozinha, ele não vai só cozinhar em si, ele vai ter um conhecimento matemático do que cada alimento tem de caloria ou não, de sal e de açúcar, um percentual, né? Ele vai saber mensurar isso. Então, a proposta é que o aluno que é detentor desse conhecimento, ele desenvolva um projeto para a sociedade, para melhorar a sociedade, para melhorar a saúde dos seus pares, de todos que convivem com ele. Então, é isso que nós propomos na terceira atividade com 4 aulas. Eu queria chamar a atenção aqui para uma coisa que Max falou e que eu queria falar desde o começo e foi passando, que é a ambição desse projeto, a grandeza, o tamanho desse projeto, o alcance que ele vai ter, vai depender dos alunos. Ele pode ser um simples projeto que aconteceu ali na sala de aula porque os alunos precisavam fazer, porque o professor sugeriu, mas pode também nascer daí algo que possa ser utilizado de fato na vida, né? Como o Max falou aí, um cardápio diferenciado que pode ser implementado numa lanchonete, num restaurante, e isso vai trazer um retorno financeiro, profissional para os pais, pode trazer para os pais, para alguém que mora ali perto. E principalmente o desenvolvimento desse projeto trabalha uma coisa que precisa ser muito melhorada, que é o trabalho em equipe, né? Os alunos saberem lidar com o outro, né? De saber respeitar o outro, de saber motivar o outro. Durante a realização do trabalho, muitas coisas acontecem, né? E nem tudo é matemática, apesar da matemática estar em tudo, nem tudo é matemática, né? Tem um pouco ali de empatia, vai ter um dia que um aluno vai estar legal, o outro vai dar um estímulo, conflitos vão acontecer e vão se resolver no desenvolvimento desse projeto, e isso é de uma grandiosidade enorme, enorme, né? Desse mundo meio avesso às coisas boas que a gente, pelo menos aparentemente é o que parece, né? As coisas são as pessoas muito reativas, muito agressivas. Então, acho que esse tipo de projeto, esse tipo de trabalho vem a somar, vem favorecer o surgimento de cidadãos realmente que querem o melhor para si, para o lugar onde moram, para as pessoas que estão ali perto, e isso contribui para a sociedade como um todo, né? Então, o Max falou lá e me despertou aqui, isso eu achei que era importante falar. E como muito você... importante. E o objetivo não é nem sempre esse, né? Alcançar uma nota, né? Isso. Nem sempre é esse o objetivo. A gente quer despertar justamente esse lado, por que não, o lado empreendedor do aluno, né? A gente enxergar uma coisa a mais. Então, é bem importante mesmo esse trabalho, né? Esse projeto, né? Por isso que se fala, né? Que é atividade baseada em projeto, né? Que tem um problema que o professor traz, né? E os alunos que vão encontrar uma solução, né, para aquele problema. Claro, com a orientação do professor, com o professor orientando o passo a passo. E essa solução, né, Cleito, pode ser aplicada na sociedade, sim, né?
Com certeza. Exatamente, porque todo projeto começa pequeno, né? Começa ali, aí depois vai crescendo e quando vai ver já tá tomando conta do mundo todo, por que não, né? Então, sim. é só, como o Milton falou, só ter ambição, né? Só querer. Então, o professor tem esse desafio, né? Sempre incentivar o aluno a pensar dessa forma. E o projeto dele pode ser não só um projeto apenas no papel, mas na vida real também, na vida cotidiana também, né? Até porque não é tão difícil, né? Só querer. Então, continuando, né? A gente conversando, né? Do Max, né, a gente estava na dúvida como avaliar esse projeto, né? De como fazer essa avaliação, de como a gente vai observar essa participação dos alunos, né? Como a gente está no momento remoto, né? Essas dessas apresentações seriam remotamente também. Então, como a gente ia avaliar essa apresentação, né? Então, a gente, né, escolheu algumas opções, né? Que é justamente essas apresentações durante o projeto, né? Durante as atividades, né? E a primeira seria aquela primeira atividade que eu falei, eles iam apresentar o material visual, então já seria uma forma de avaliar, né? Como é que foi feito esse material visual, né? Como é que foi trabalhado, né? Será que foi bem desenvolvido, né? Será que seguiu o caminho do projeto? Então já seria uma avaliação, né? Uma outra avaliação seria a atividade 2, que é o que o Max falou, a Milton falou, né? Que foi o Milton falou. Que sala do MC, né, da pirâmide alimentar. Então, a gente queria ver, nessa atividade 2, a gente ia ver como é que os alunos iam apresentar, né, os gráficos, né, das pesquisas que eles fizeram nas famílias, né, quem tem um MC maior, né, o que significa o MC, né. Então, a gente ia ver essa apresentação. E no projeto final, né, em si, aí é justamente da utilidade do projeto, né? Pô, será que o projeto vale a pena? Será que o projeto tem sentido? Será que seguiu o objetivo proposto, né? Então, seria essa avaliação contínua, né? Que a gente ia ter nessa nossa avaliação do projeto. Não sei se o Milton quer falar mais alguma coisa, né, em relação a isso, Max, para a gente finalizar aqui essa parte da avaliação. Eu acho que você já falou tudo. Não tem muito complementar, não. Está muito completo. Mas, Milton, fica à vontade. Não, achei que você falou muito bem mesmo. A gente ficou pensando muito em como como avaliar, então, né? e Max, de como os alunos vão dar uma utilidade prática para aquele conhecimento matemático que foi trabalhado, né? E essa foi a melhor forma que a gente viu que poderia ser avaliado essa questão do projeto. aí, né? Então, a gente, para encerrar, né, a gente tem aqui algumas considerações finais, né? A gente pesquisou, né, e a gente viu que o que traz essas metodologias ativas no cotidiano dos alunos, né? E uma coisa interessante que ela não traz só benefício para o aluno, né? Ela traz benefício tanto para o aluno como para a escola também, né? E a gente colocou aqui algumas observações, né? Que trazem para os benefícios que os alunos trazem consigo com esse projeto, né? Ele aprende nesse projeto, né? Uma coisa que eu achei bem interessante é essa de adquirir autonomia, né? Porque hoje em dia os alunos gostam disso, né? De ser autônomo, de querer fazer as coisas, de querer estar à frente, né? Basta o professor enxergar mais um pouco nesse ponto, né? De querer fazer com que o aluno ele seja mais ativo, né? E uma coisa que eu também achei importante aqui foi essa parte que ele fala aqui que se tornam-se aptos a resolver problemas, né? Então, quando a gente faz esse projeto, quando a gente lança um desafio e os alunos buscam as soluções para esse desafio, usando a matemática, usando a geografia, usando a física, usando a química, usando o conhecimento de mundo também, ele aprende a resolver problemas, né?
ele cria esse hábito. E quando ele cria esse hábito de resolver problemas, aí, meu amigo, é muito gratificante, porque ele vai criando mais desafios maiores e vai resolvendo problemas maiores, e isso é importante nessa parte de metodologias ativas. E entre outros aí, não sei se meus colegas querem comentar algum outro aí. Eu queria falar justamente isso que você estava falando aí. Mas pode falar, você pode falar de outras formas também, né? Que o aluno, ele vai adquirindo, a escola vai adaptando o aluno para a vida real, né? Porque tem uma coisa na química lá que é as condições ideais de temperatura e pressão, né? A escola funciona mais ou menos assim, um quadradinho, que as coisas são muito controladinhas, e eu vi muito, eu sou um pouco mais, tenho um pouco mais tempo de vida, né? Então eu presenciei algumas coisas, como por exemplo, ótimos alunos na sala de aula que não se tornaram tão bons fora da sala de aula, na vida profissional, na vida pessoal, né? Por quê? Porque o modelo de escola antigamente não privilegiava a autonomia do aluno. Ele reduzia o aluno a uma espécie de mini robô, um robozinho que senta ali e ele só tem que ficar parado. Esses projetos essas metodologias ativas, elas quebram com isso, né? E o aluno passa a ser visto como uma pessoa, né? Que tem suas necessidades, que tem sua curiosidade e que é capaz de interagir com outras pessoas e promover um bem de todos através do conhecimento, através da solução de problemas, né? Eu só encontrei algumas dificuldades também, né? Essa questão de como avaliar, né? A questão da motivação do aluno de ir atrás do conhecimento são coisas que, por mais que o professor tente trabalhar isso, a motivação é algo pessoal, né? O professor não pode injetar no aluno. Então, como é que aconteceria o processo educativo nessa situação? E é por isso que eu acho que nesse tipo de ensino, o professor é bem exigido, né? Ele tem que quebrar a cabeça mesmo, né? Max? Milton, tem um viés que é um pouco diferente do que você fala, né? Porque quando você diz assim, o professor é bem exigido, ele é, mas só que o centro de toda aquela aula não é mais o professor, com essa didática, né? Sim. O aluno é que é o centro, e nós somos o mediador do conhecimento. Sim. Então, o aluno se torna o personagem principal. Mas isso também não tira de nós a responsabilidade de nos prepararmos cada vez mais para sairmos de cena e deixar o aluno construir esse conhecimento, como já dizia Vivaldi, né? Então, eu encerro a minha fala dizendo que nós, professores, temos a grande missão de levarmos a autonomia do aluno, promovermos um bem-estar para a sociedade e formarmos cidadãos para um mundo melhor. Então, a gente já fechou bonito aí a palavra. Para a gente encerrar, né, aqui a nossa apresentação, a gente faz um resumo aqui do nosso trabalho, né, que é justamente trazer essa atividade baseada em projetos. E a gente pensou nessa alimentação, né, e como o aluno desenvolver esse hábito, né, alimentar, né, e usar a matemática para isso, né, usar a matemática em bem da saúde, né. E nosso objetivo era esse, né, trazer essa ideia, né, e ver o resultado, né. Então é isso, né. Eu aqui, Cleiton, agradeço pela oportunidade, né, de estar participando de uma atividade dessa. Agradeço ao professor Fred também, né, por ter visto o conhecimento dessa metodologia ativa, que eu não tinha falado, né, que é a primeira vez que eu sei. Então, agradeço, né, e foi uma satisfação fazer esse trabalho sobre essa disciplina. Nesse ponto, eu também sou muito grato ao professor, aos colegas, a todo mundo. Obrigado pelo conhecimento construído, pelas interações realizadas, né? E desejo muita saúde, proteção, paz para todo mundo aí. É isso aí. Até
até mais e vamos que vamos. Vamos que vamos.